Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. A TV Itaú está no ar no quadro A TV Itaú Entrevista. Vamos falar de meio ambiente. Vamos falar do meio ambiente de uma forma geral, aqui na TV Itaú. TV Itaú está no ar. No gentil oferecimento, no patrocínio de Xavier Soluções EAD, Clube da Barba. Estamos aqui com o secretário do Meio Ambiente, Paulo Eduardo, e também com a fiscal de Meio Ambiente, a Camila, para a gente falar de alguns assuntos diversos aqui na abordagem de meio ambiente. Paulo Eduardo, seja mais bem-vindo à TV Itaú. Bom dia a todos, muito obrigado, pelo convite aí, Paulo. E vamos bater esse bate-papo aqui de um assunto que é muito importante, pertinente, que afeta diretamente a vida de todos aqui no nosso município. Camila, seja bem-vinda à TV Itaú. Olá, bom dia. Muito obrigada. Gente, vamos falar um pouquinho do meio ambiente aqui na nossa cidade. Primeiro vamos tratar alguns problemas, algumas situações questionadas aqui pelos nossos telespectadores, algumas dúvidas, e eu queria que vocês pudessem nos esclarecer nesse ponto. Vamos falar um pouquinho da questão das campanhas, Paulo Eduardo, que tá para a gente poder enfatizar mais e fazer o trabalho formiguinha que vocês têm feito para melhorar as questões ambientais aqui da nossa cidade. É isso aí, Paulo. Muito obrigado aí pela oportunidade, Acho muito pertinente essa situação. Conforme nós já conversamos fora do vídeo, Paulo, nós iniciamos aí o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente agora nesse ano, com o novo mandato aí do prefeito. E os primeiros 3 meses foi para a gente sentir a realidade do que a gente precisava atuar, chegamos à conclusão que são várias frentes de serviço que precisamos atuar e já definimos algumas para a gente poder indicar, iniciar os trabalhos. Uma delas aí que a gente entendeu como primordial foi a questão da arborização urbana, para a gente poder tentar melhorar a condição climática do município. Como você diz, trabalho formiguinha, mas que a gente já deu um pontapé inicial. E a outra situação que a gente está focando agora, porque estamos entrando no período de seca, então a questão da arborização urbana ela tem que ficar um pouco mais na área de manutenção dos indivíduos arbóreos existentes no município. Aí a gente está iniciando então agora dando uma ênfase maior na questão da gestão de resíduos sólidos, e focando mais na situação da coleta seletiva e melhoria, das condições de trabalho do pessoal da HIN, que são os agentes ambientais que trabalham hoje através de um acordo de cooperação com a prefeitura na UTC, na usina de triagem e compostagem lá, às margens da rodovia MG 344. Campanha da Fraternidade está fazendo parte desse cronograma, que também foi uma boa partida por parte da Igreja Católica para que pudesse enfatizar esse assunto dentro da campanha da Fraternidade e o meio ambiente. Isso aí tem colaborado para que a gente pudesse agilizar esse estímulo junto com a comunidade? Demais, Paulo. Na verdade é o seguinte, quando nós fomos procurados pelo nosso pároco, Padre José Neres, através de uma reunião aqui na prefeitura, e ele nos indicou o ponto a ponto, o tema da campanha da Fraternidade, veio a casar e nós entendemos o seguinte, agora a igreja então é um parceiraço nesse sentido, principalmente da divulgação, porque a gente entende, principalmente nessa questão de coleta seletiva e gestão de resíduos sólidos, a divulgação ela é primordial. Porque a gente tem que chegar em todos os munícipes, em todo mundo mesmo, não pode deixar ninguém fora dessa, e plantar a sementinha, indicar a mensagem, é uma ação muito simples de se fazer dentro de casa, que gera uma situação muito positiva para quem trabalha com esse tipo de material, Então, quando nós fomos procurados pelo padre, apresentamos para ele um cronograma de ações que a gente já conseguiu prever para o ano de 2025, ao qual ele ficou maravilhado, se dispôs a participar com a gente de maneira integral desse sentido, então não só na questão da divulgação, falar com os fiéis nas missas, mas também até mesmo alguma coisa financeira ou algo do tipo, uma questão de estrutura, enfim. A Igreja Católica se dispôs, através do pároco, a estar participando diretamente das nossas ações que estão previstas para esse ano de 2025. A primeira das ações foi o pomar ali próximo da Escola Jorge Dias de Oliva? Isso, justamente. Essa foi a primeira ação efetiva, que nós conseguimos desenvolver
algo que já estava mais ou menos nos estudos, e o padre até contribuiu pelo seu conhecimento da área com algumas situações que a gente fez, né? A gente envolveu os alunos lá da escola Engenheiro Jorge Oliva, ali ao lado, no sentido também de educação ambiental, né? Indicar para eles qual é o grande efeito. Fomos questionados a questão da criação desse primeiro pomar municipal, que existe algumas cartilhas de arborização urbana, é importante falar isso daí, que aí o pessoal falou, pô, mas aí tá indo contra o que os pessoal de arborização urbana fala, mas as cartilhas, elas falam muito de árvores isoladas, né? Então, você plantar uma árvore frutífera na porta de uma casa, na porta de um estabelecimento comercial e tudo mais, você pode gerar problema, assim, né? A gente vê casos de algumas árvores frutíferas que geram alguns frutos grandes, né? Caso emblemático, manga, jaca. Aí depois a pessoa vai lá, dá uma sombra legal, o cara para o carro lá e depois o fruto cai, vem causar algum dano. Até mesmo os meninos, a molecada aí, a gente sabe quando a gente era na infância não podia ver uma árvore de manga lá, que, nossa, uma mangueira que subia e apanhava, e às vezes causa algum acidente, né? Até mesmo questão que a gente conversou muito de sujar, né? Os frutos caem lá, então aumenta muito a demanda de serviço dos garis aí, que tá aí para fazer a limpeza urbana. Outro ponto importante de citar, né? Os garis não estão aí para coletar o lixo que a gente joga na rua, não, pessoal. Isso é um assunto também da gente falar. Os garis, eles estão exclusivamente para fazer o serviço de limpeza urbana. É uma árvore as folhas de uma árvore que cai, um galho, né? Alguma situação desse tipo, mas não a bituca de cigarro, não o papel de bala, enfim. Então, tipo assim, mas aí o que a gente, né, voltando ao raciocínio, que a gente entendeu? O pomar é uma área que a gente indicou, vão ser concentrados espécimes ali, né? Foi feito todo um estudo com o pessoal, corpo técnico da prefeitura e isso também, o pessoal da Emater que apoiou nesse sentido, dos espécimes da nossa que teriam chance de vingar na nossa região, né? Um exemplo, macieira, né? O pessoal fala, vamos plantar maçã, mas aí a gente sabe que é de clima frio e tudo mais, é uma coisa que não vai vingar. Então a gente teve todo esse cuidado na escolha dos espécimes. Os espécimes também que não podem ser plantados próximos um do outro, porque tem confronto, tem geração de hospedeiro, inseto, enfim, pragas. Então todo esse estudo foi feito toda uma temática nesse sentido. Por isso que eu indico que gera trabalho, né? Não é só ir lá e plantar. E agora nós estamos no sentido de aguação, né? A gente faz aguação, mesmo que a gente está pegando o finalzinho do período chuvoso aí, mas o caminhão-pipa tem nos auxiliado, a gente faz, né, aguação 2 vezes ao dia, e isso vai se perdurar por 3 meses, e o controle de pragas também, né? Nós tivemos um ataque de formigas violento lá, né? Mas conseguimos, né, combater essa prática. Inclusive no domingo agora, o Natalino que agoa pra gente lá, ele me mandou um vídeo que já conseguiu chupar lá 3 pitangas, né? Que já pequenininha já deu os primeiros frutos. E, enfim, essa é uma intenção de a gente melhorar, dar uma opção também para o pessoal, que a gente sabe que muita gente gosta, né, de consumo de fruta, mas aquele negócio do consumo da fruta no pé, né, Paulo? Aquela situação, não comprar no mercado. Pô, vou lá, vou pegar, vou levar para minha casa, vou indicar. Então, tipo assim, essa é a ideia, né? Se Deus quiser, nós estamos trabalhando duro para poder manter essas árvores lá. É um assunto que o padre também nos questionou na reunião. Eu acho muito bonitas essas ações, a fala do padre. Mas quando o pessoal vai lá e planta e vira as costas. Mas não, então indicar para o pessoal aí que está tendo todo um trabalho de fiscalização. Tivemos o problema aí infelizmente, de furto de 8 mudas lá. Mas nós já vamos repor aí, porque um parceiro nosso aí, o Demir da Floricultura, já me ligou essa semana, acho que foi ontem mesmo, me ligou e falou: seu Dudu, fiquei sabendo dos furtos lá, eu vou doar as 8 mudas. Então nós estamos combinando aí uma prática até para envolver o padre também, para a gente poder replantar essas árvores. Então, enfim, é todo um trabalho, né? Toda uma situação que a gente está acompanhando de perto, pondo a mão na massa mesmo, para não deixar o projeto cair por terra, para que ele venha cumprir o objetivo principal, que é as árvores crescerem e gerar os frutos que a gente espera. Não somente os frutos, não somente o ar, também um chamariz de aves, né? de pássaros que possam vir centralizar aqui na nossa cidade. E agora vamos falar um pouquinho das regras já do município em questão de fiscalização. Camila,
a gente tem visto alguns tipos de intervenções de moradores, de jogar o lixo na porta da sua casa, o resíduo, vamos chamar lixo não, vamos chamar de resíduo sólido, né? Ou de construção civil, ou de poda de uma árvore, ou até mesmo de uma grama. Aí joga lá e fala, olha, joguei pra rua, a responsabilidade é do município. E eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que vocês têm feito na parte de fiscalização. Bom dia, obrigado pela oportunidade, né, da gente estar aqui explanando, né, tudo que vem acontecendo, todo o nosso trabalho, né, que eu brinco muito que é um trabalho de formiguinha, né. Então, assim, sobre essa questão, né, de resíduo, a gente tem, né, o Código de Postura, né. No caso de terrenos urbanos, no Código de Postura ele contempla, né, que a poda, né, o resíduo de poda do seu terreno, ele tem que ser retirado, né, o terreno tem que ser carpido, limpo e livre de agentes nocivos que possa causar a queimada, né. O que acontece muito às vezes aqui no nosso município sobre essa, né, a poda, né, dos matos, né, dentro do terreno, é que o pessoal tem um costume, às vezes, de deixar. O que a gente vem fazendo, assim, é tentar orientar quanto à questão da multa, né. A gente pede para limpar, a gente notifica, né, os proprietários dos lotes, e assim que a pessoa retorna, porque muitos retornam avisando que fez o corte, a gente explica sobre, né, esses resíduos, né, porque, assim, a gente pede uma cobertura vegetal, né, mas uma cobertura vegetal natural, não aquela que você cortou e ficou ali no terreno. Então, tem que ser retirado, porque caso venha a pegar fogo, aquele resíduo que ficou, a responsabilidade é do proprietário, a responsabilidade não é da prefeitura, né, não é do município. Em questão de resíduos, a gente tem a coleta seletiva, né, a gente tem aí os catadores que passam todos os dias. Isso já tem há anos aí, né, que tem segunda, quarta e sexta, né, e terça e quinta são os resíduos secos, né, segunda, quarta e sexta são os úmidos, né, e resto de comidas. Então, o que a gente pede é para o pessoal tentar colocar, né? Isso aí a gente vem fazendo. A gente faz uma fiscalização ampla. Quando acontece de ter, né, de colocar em algum lugar que não deve, às vezes a gente consegue, né? A pessoa, às vezes o vizinho viu e entra em contato, a gente vai. Se a gente identificar quem que é a pessoa, a gente conversa, explica, né? Mas assim, pedir mesmo, né, a colaboração do pessoal, porque se a gente conseguir identificar, a gente tem como cobrar dessa pessoa, né? E entrar em contato conosco. Nós estamos aqui para trabalhar junto, né, para tentar melhorar o município, né. Então, assim, o resíduo que é proveniente da sua casa, existe a coleta seletiva. E o resíduo de poda, a gente tem a caçamba, né. É só pedir a caçamba, se programem antes, a caçamba é de graça, né, não é cobrado nenhuma taxa. Então, assim, se programem antes, o Saulo está lá no lugar, né, eu ainda oriento muito o pessoal a estar indo pessoalmente, explica para o Saulo, olha, eu vou fazer uma poda, eu vou limpar meu quintal, tem como você colocar para mim? Às vezes o Saulo deixa lá na sexta-feira, né, o Zé leva na sexta e busca só na segunda, então a pessoa, tempo, ela tem, né, porque aí fica o final de semana inteiro. Então, assim, é mais a questão de consciência mesmo, né? Consciência, pensar no seu vizinho, na pessoa que está passando na rua, né? Num dia chuvoso, que às vezes você colocou um resíduo na rua, choveu, né? Carreou coisas para frente da casa das pessoas. Então, a gente tem que pensar no próximo. Será que eu gostaria que fosse comigo? Será que se isso tivesse acontecido na minha casa, será que seria legal? Então, é assim que a gente tem que partir nesse princípio. Camila, diga uma coisa para mim, referente a eu contratei um pedreiro. Esse pedreiro vai fazer uma reforma, fazer algum tipo de ajuste na minha casa, e aí ele não tem um espaço para fazer uma massa de cimento e faz na rua. Isso é um crime? Sim. A gente fala assim, o pedreiro às vezes a gente chega e fala assim, você não pode fazer massa na via pública. Mas aonde que eu vou fazer? Ou você, se for uma obra que vai demandar mais tempo, tem que contratar uma betoneira, né? Porque você vai fazer ali na betoneira, né? Agora não consigo contratar uma betoneira. Você vai proteger o asfalto, né? Muitos pedreiros aqui já acostumaram, já estão fazendo caixotinho, ou protege o asfalto com uma lona, entendeu? Então, assim, é proibido manchar o asfalto, né? A gente fala que quando a gente vai fazer licitação de asfalto, né? Que
o asfaltamento das ruas, é um dinheiro é um investimento muito alto. E nós aqui, munícipes, nós não pagamos por isso, né? No IPTU não vem cobrando, né? Em outras cidades a gente sabe que isso existe. Então aqui não, aqui a gente é de graça. Então a gente tem que cuidar daquilo que é nosso, né? Mesmo que a gente não esteja pagando. E se tivesse pagando, mais ainda. Então assim, eu falo muito para os pedreiros, mas aonde que eu vou fazer? O que eu sempre escuto, o que eu explico é: proteja o asfalto. Você não é proibido de fazer na rua. Você só não pode danificar o asfalto. É uma coisa que você não paga, né? E é um investimento muito alto para o município. E vale lembrar, né, que essa exigência aqui tem que vir do próprio proprietário, né? O pedreiro não tem, ou você exige do seu pedreiro, ou você vai arcar pela multa. E a multa não é para o pedreiro, tá? A multa vai para o proprietário da residência que está tendo a reforma, a implementação aí da sua obra. Outra questão importante, Camila, eu jogo uma queima. Recentemente, agora a gente vai ter um momento de seca e aí começa as queimas, né? Hoje você faz uma poda, faz uma limpeza no seu terreno lá, um terreno cercado, fechado, e aí você queima. Isso também é cabível à multa? Sim, cabível à multa. Nós temos a lei desde 2006, né, que dispõe sobre a proibição de queimadas dentro do perímetro urbano do município. E temos a alteração dela, né, no caso acrescenta e modifica alguns pontos da lei, que é a parte da multa, né. O terreno que for queimada, né, onde ela for ali, aconteceu a queimada, é multa de 10 URs. O que são 10 URs? São quase R$2.000. Então, a multa por queimada, ela é alta, né? Então, assim, existe, a gente cobra, né? A gente explica muito pro pessoal. Aconteceu de limpar o terreno e pegou fogo, não foi eu que coloquei. Se você limpou e deixou o material, é o proprietário que vai levar a multa. Não é a pessoa que colocou. E essa multa é pontual, tipo, fez a irregularidade, automaticamente recebe a multa, ou essa multa ela vem dentro do IPTU do imóvel? Como funciona essa questão de multa? Na verdade, quando acontece queimado, o pessoal já pegou um costume, assim, o pessoal já sabe que existe a lei, muitas pessoas já sabem, entra em contato com a gente, ou às vezes a gente está na rua e vê, né? O que aconteceu ano passado é que teve um infrator que foi até preso. Ele foi preso por crime ambiental. Então, assim, eu estava fazendo uma fiscalização, ajudando o Natalino, que na época, eu acho que o pessoal lembra que teve uma queimada muito grande aí, né? Nós tivemos muito problema, nós tivemos um trabalhão para pagar, sabe? A pessoa às vezes não tem consciência do tanto que é difícil. Os meninos que ficam ali frente a frente com o fogo, tentando apagar, eles sofrem, né? Então, assim, na época, eu fiquei desesperado, Dudu de um lado, eu do outro, eu no telefone chamando bobeiro e pedindo a ajuda da Votorantim, que foi muito solícito com a gente, que nos enviou mais 2 caminhões-pipa, o nosso caminhão, o do Corpo de Bombeiro, e a gente não estava dando conta de apagar o fogo. Então, nessa época, eu estava ajudando o Natalino, fui atrás do Natalino para ver com ele se ele precisava de ajuda. E voltando do local onde eu consegui falar com o Natalino, eu peguei a pessoa colocando fogo. E eu pedi para ele apagar e ele falou que não ia apagar. Aí, na hora, eu chamei a polícia, né? Na época foi o Barone, que até me acompanhou, agradeço muito ele, porque se não fosse ele, eu não sei nem o que eu ia fazer. E, através do Barone, foi chamada a polícia ambiental e ele levou uma multa e foi autuado em flagrante. Então, assim, se a gente conseguir pegar, pode acontecer a multa ambiental, porque era um local muito grande, né? O pessoal aí sofreu, teve casas que quase foram atingidas. Se eu não tivesse, naquele momento, tinha queimado, pegado fogo numa casa. Então, é sério, a coisa é séria, gente. Então, a gente tem que ter consciência. Vamos mudar de assunto, vamos falar de coleta seletiva, que eu acho também algo que não depende somente da secretaria, da fiscalização, depende de cada um de nós. Segunda, quarta e sexta, resíduo úmido, e terça e quinta, o gerenciamento que a gente consegue, o reciclável.
qual é a programação, planejamento junto com a comunidade para que a comunidade vista a camisa coleta seletiva, como a maioria dos servidores estão vestindo a camisa, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa pontualidade em questão do gerenciamento de resíduo sólido dentro da cidade de Itaú de Minas. Isso aí, Paulo. Na verdade é o seguinte, nós, como disse, informei aqui, agora nós estamos já no UP, né, na situação da coleta seletiva, estamos todos debruçados e focados nessa situação. Conforme você falou, nada muda, coleta seletiva ela já foi implantada no município, a gente chama isso aí hoje de manutenção da coleta seletiva, que é uma situação já pré-programada e prevista no programa de coleta seletiva, que é uma coisa que vem para ficar, né? Então a gente nunca fala que nunca teve, acabou a coleta seletiva, não, ela é uma coisa que ela tem que vir para ficar. Mas a gente precisa, né, e tá sempre ali indicando para os munícipes essa condição, falando, informando que tem e tudo mais. Então, junto, né, a Secretaria de Meio Ambiente, junto com os parceiros aí, né, eu, a Camila e o pessoal aqui da Prefeitura que tem nos dado apoio, nós montamos um cronograma e, resumidamente, eu vou explicar aqui o que a gente está prevendo de ações, né? Junto com a questão da campanha da fraternidade, como a gente já citou, do Padre Zé Neves e tudo mais, temos também um trabalho já previsto com as escolas. Amanhã mesmo nós somos convidados para estar na Escola Jorge Oliva, onde a professora Lilian Pádua está desenvolvendo um trabalho de gestão de resíduos sólidos com um grupo de alunos, né? São 4 turmas. Então nós vamos estar lá para fazer uma palestra, um bate-papo com esses alunos, indicando o que né, a realidade do município. Aliado a isso, nós temos a reforma estrutural e revitalização do aterro sanitário e da UTC, né, que vai melhorar as condições de trabalho e também acertar a operação que é diária, né, no aterro sanitário. Haja vista que um levantamento feito em 2012 por nós no processo de licenciamento ambiental, nós chegamos à estimativa de que Itaú de Minas gera 9,8 toneladas de resíduos por dia. É muita coisa, né? Nós estamos falando aí de quase 10 toneladas, 10 mil quilos de resíduos, por não falar de lixo, né? Gerados diariamente nas casas, né? Então, além dessa revitalização e otimização da operação, nós estamos prevendo também um concurso, né, a criação do mascote nas escolas. Então, vale ressaltar aqui o apoio da Maria Flávia, na Secretaria de Educação, que já disponibilizou para a gente toda essa estrutura das escolas. Então, com algum grupo ali de certa idade de alunos que a própria secretaria vai estimular, o pessoal vai trabalhar com a campanha aí, com o concurso do mascote, né? Criação, até uma ideia sua aqui da questão, vai ser uma formiguinha, vai ser um tatuzinho, vai ser um leão, enfim. A gente vai deixar as crianças desenvolver mesmo essa ideia aí. De acordo com a faixa etária, vai ser um concurso de redação, concurso de frases, enfim, para a gente movimentar toda a área escolar. Não só isso, nós estamos fazendo uma reforma estrutural nos caminhões, que atuam diretamente na coleta, né? Onde está sendo construído aí um som para a gente poder criar uma melodia, para poder entender. Você lembra quando o caminhãozinho do gás passava lá, né? Aquela musiquinha chata, enjoada, mas todo mundo sabia que, opa, é o gás. Então a ideia nossa é mais ou menos isso aí, né? A gente criar uma melodia nesse sentido. Às vezes vai incomodar um pouco, mas é para a pessoa entender, opa, coleta seletiva. Que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, mas como que eu vou fazer? Vamos confeccionar um imã de geladeira, que é uma ideia que foi feita no passado, porque as boas práticas que deram certo, a gente não pode deixar de lado, né? O imã eu acho que é uma coisa assim, muito pertinente, porque a dona de casa ali, o pessoal que está ali, bateu a dúvida. Lembra do dia e lá vai estar especificado, segunda, quarta e sexta, os materiais que podem ser depositados, e terça e quinta os materiais que podem ser depositados naqueles dias. Então, vai ser feita essa campanha. E uma outra situação que a gente informa, né? Porque discutiu-se muito assim, porque o pessoal que faz a coleta, né, porta a porta, igual a gente acabou de citar aqui, segunda a sexta, né? Eu falo que o meu irmão mesmo morou em Belo Horizonte muitos anos, e ele mesmo indicava que a coleta lá na casa dele era feita 2 vezes por semana. Era só na terça e na sexta. Algumas cidades 3 vezes. A gente tem esse privilégio, né, Paulo, de que o caminhão passa na porta da nossa casa todos os dias. O pessoal já está acostumado com os horários, enfim. Então isso é um privilégio, não é uma coisa que outras pessoas que moram em outros municípios têm. Então a gente pede que o pessoal faça só essa separação,
né? A gente fala o seguinte, quando a gente fala úmido, a gente esquece também do rejeito, né? Que é uma outra denominação indicada. Rejeito é basicamente o que é gerado no banheiro. Então, o papel higiênico, o absorvente, aquele tipo de material, a fralda, isso não pode ser descartado junto com o reciclável. Aí fala-se muito assim, mas o nosso caminhão é um caminhão inadequado, porque não sei o quê. Não, pessoal. O Itaú de Minas, a gente, como eu citei no começo da entrevista, nós temos um acordo de cooperação hoje com a HIN, que são os agentes ambientais do município. Inclusive, no dia 6 agora, até convido a população a estar participando com a gente às 18h30 aqui na Câmara Municipal. Nós estamos com um problema de operação lá, de dificuldade de atrair membros para atuar na HIN. Então, nós vamos estar fazendo um convite especial para quem faz, né, o pessoal, os catadores autônomos do município. Vem até aqui para entender o que é a HIN e poder fazer parte, né? Porque, pegando um jingle aqui nesse sentido, o que é a situação do catador avulso, né, o autônomo, e o catador que faz parte da associação. A associação hoje, todos eles lá, eles têm a contribuição do MEI, eles fazem a contribuição para o MEI, que é o microempreendedor individual. Nós temos o caso da Rita, uma das associadas lá, que pegou uma enfermidade mais prolongada e não pôde mais fazer o trabalho de catar o material. E hoje ela está encostada no INSS, recebendo o salarinho dela lá e podendo cuidar da enfermidade dela. O catador autônomo, ele pega o material ali diariamente, vende no final do dia, mas se ele vier ficar doente ou alguma coisa do tipo, felizmente ele não vai ter mais como prover a sua subsistência, né? Porque ele vai ser impedido de fazer aquela prática e aí ele vai ficar ao léu totalmente desamparado. Fora isso, tem as condições. Hoje lá a UTC é toda disponibilizada para eles. Então lá tem vestiário, lá tem refeitório, tem o barracão. Eles trabalham numa mesa de triagem, então questão de segurança, ergonomia e tudo mais. Eles trabalham na sombra, não fica exposto ao sol, não tem que fazer todo esse material. Então, enfim, então é muito mais benéfico. Mas a gente precisa plantar essa sementinha na cabeça desse pessoal e convencê-los a participar disso. Então fica aí o convite, dia 6, às 18h30 aqui na Câmara, nós vamos estar reunindo nesse sentido. Para falar com esse pessoal, para tentar angariar mais catadores para fazer parte da HIN. E aliado a tudo isso, é o que a gente pede da população, essa separação. Muitas pessoas também questionam o seguinte: pô, beleza, eu vou jogar lá eu estou fazendo a coleta seletiva aqui em casa, mas aí o meu vizinho não faz. E aí joga lá o material de comida lá, no mesmo dia e vai no mesmo caminhão. Mas o simples fato deles não estar na mesma sacola já é um ganho muito positivo. O que eu vou indicar? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenho lá garrafa PET de refrigerante, de shampoo, alguns materiais recicláveis, latinha de alumínio, eu coloquei tudo numa sacola só. Fechei. Beleza? E aí, em outra sacola, eu ponho o resto de alimento e tudo mais, numa terceira sacola que foi gerado lá no banheiro. Certo? Eu jogo tudo dentro do caminhão, mas as sacolas, elas conseguem se manter. Quando eu passo aquele material na esteira, eu consigo identificar, através de volume, que o volume do reciclável é muito maior. Ele é menos peso e mais volumoso do que o resto de comida e até mesmo que é gerado no banheiro. Então o pessoal não precisa ter a necessidade de ter o desprazer de abrir aquele resíduo, que a gente sabe que tem um poder de putrefação muito maior, é muito mais fétido e tudo mais. Aquele material vai passar na esteira e vai ser encaminhado para o aterro sanitário, certo? E eles vão poder aproveitar aquele material reciclável, sem contar que quando a gente joga junto, o material reciclável é contaminado. E aí aquele material que é potencialmente reciclável, ele não pode ser reaproveitado, ele tem que ser descartado para o aterro. Então são essas ações aí que a gente solicita à população. Claro, o ideal seria que cada dia fosse colocado no seu dia correto, né? Também uma nova campanha que a gente tem previsto para isso, no sentido de educação ambiental, é que o filtro da coleta seletiva para a gente é a HIN lá no final e os próprios coletores da prefeitura que fazem a coleta. Então eles conseguem identificar, Dudu, região tal, o pessoal não está aderindo, não. Aí nós vamos lá, né, Camila? Porta a porta, bater na porta, entregar um informativo e fazer um trabalho massivo naquela região, explicando a situação, as condições, tudo que a gente tentou falar aqui resumidamente. Vamos falar um pouquinho agora, gente. Você que está aí, obrigado pela oportunidade de estar nos assistindo.
Du, vamos falar um pouquinho das crianças da nossa comunidade, porque se a gente tem a criança consciente com o meio ambiente, ela é um órgão fiscalizador, e aí a gente vai entrar no mérito daqui a pouquinho da parte da fiscalização, a parte do meio ambiente. O que hoje a Secretaria do Meio Ambiente tem trabalhado em parceria com as escolas, que você já disse um pouquinho do que tem feito, para que as crianças pudessem ser algo fiscalizador para suas famílias? Eu acho que nesse sentido, Paulo, é uma oportunidade que vem acontecer, que surgiu aí pra gente, né? Como eu citei já na entrevista, amanhã nós estaremos na Escola Engenheiro Jorge Oliva para estar disseminando todas essas informações e contando que esses formadores de opinião, por assim dizer, né, as crianças, nos auxiliem muito no sentido de fiscalização, tanto na comunidade quanto dos seus pais, né? Quando fala nesse sentido, eu vou até citar um exemplo que aconteceu com a minha filha. Eu tenho uma filha de 3 anos e meio e nós estávamos na rua esses dias e uma mulher jogou um papel de bala no chão e ela falou em alto e bom som, né? Pai, nossa, que feiura, olha isso. Jogou o lixo no chão e a mulher olhou toda sem graça para trás e ai, que gracinha, que bonitinho, não sei o quê. E eu também, né, que queimei de vergonha pela situação, mas é uma situação, vamos dizer assim, é um mal necessário, né, Paulo? A gente, conforme a gente citou mesmo também no início da entrevista, pessoal, quando a gente descarta um papel na rua, que seja uma garrafinha, alguma coisa a gente tiver ali jogar, descartar o lixo na rua, ou o resíduo, a gente tem que entender que alguém vai ter que fazer aquela limpeza ali, né? E na descrição do cargo, no princípio maior dos garis que atuam na nossa cidade, eles não estão ali para recolher o nosso lixo, né? Então, é no sentido de conscientização. A gente sabe que as pessoas que né, de maior idade e tudo mais, que não teve essa base lá atrás e acha que essa é uma prática comum, age naturalmente nesse sentido. Quando a gente tem ali uma criança ou um jovem para poder cobrar isso dele, a gente entende que é positivo. Então é nesse sentido que nós estamos transferindo para eles uma responsabilidade muito grande também. Porque quando a gente fala do concurso de mascote, é um concurso de redação ou de frases, alguma coisa do tipo, que vai estampar a cidade aí, né, os vencedores nesse sentido, é uma responsabilidade grande que a gente está transmitindo para eles. Porque imagina, um grupo de uma faixa etária de alunos lá, vão escolher o mascote que vai ficar aí por muito tempo, no sentido de conscientização para coleta seletiva. Algumas redações ou mesmo umas frases que a gente vai estampar em faixas e tudo mais, vai ter ali a autentificação, a autenticidade de um aluno que vai contribuir diretamente nesse sentido. Então, quando a gente fala em agir com os alunos, é nesse sentido. E na parte adulta vai mais aquela parte da fiscalização, que a gente vai lá bater na porta da pessoa, entender dela o porquê que ela não pôde contribuir com a coleta seletiva, qual a dificuldade que ela está tendo, auxiliar também nesse sentido, no que for, né, no que couber naquela situação, e orientar. Posteriormente, aí a gente solicita, né, o apoio da Camila, ela já vai nesse papel de educação ambiental, mas a gente também tem os meios jurídicos, né, para poder autuar. Não é objetivo, mas aí a Camila pode até falar com maior propriedade nessa situação. Gente, vale uma boa observação e a gente usa isso para várias áreas. O coração do brasileiro, ele não bate nem do lado direito e nem do lado esquerdo. O coração do itauense não bate nem do lado direito e nem do lado esquerdo. O coração do ser humano bate no bolso. E, lamentavelmente, quando chega a essa necessidade da multa, não é legal aplicar multa, mas às vezes é um mal necessário, porque às vezes o coração do brasileiro está ali no bolso. E que a gente traga essa informação para vocês, que a consciência de vocês, ela não vai te gerar nenhum investimento, né? Então, é muito fácil você aplicar a sua atitude. O trabalho formiguinha a gente trata a partir de agora, que é onde você faça a segregação, a separação, o gerenciamento do seu resíduo. Você tem o domínio de, vou limpar o meu quintal, vou limpar a minha chácara, vou chamar uma caçamba, eu vou fazer essa limpeza na semana que vem, vou chamar
uma caçamba, programa-se isso, faça isso da melhor forma, né? Hoje, às vezes, as pessoas trabalham por instinto. E às vezes, recebe uma notificação, uma chamada, uma notificação verbal, né? E aí o cara fala assim, leva isso pro coração. Então a consciência, ela parte muito, e isso a gente trata para todas as áreas, né? Isso é bacana. Então a Camila vai ganhar mais alguns fiscais aí para o meio ambiente, é isso, Camila? As crianças vão colaborar com isso? Isso, eu falo que isso funciona muito. Eu tenho uma menina de 9 anos e quando ela tinha 3, eles fizeram um trabalho sobre os resíduos, o plástico, o vidro, onde que era cada coisinha, as cores. A minha menina até hoje, ela faz dentro da minha casa o que ela aprendeu. Então até o potinho de Danone dela, ela vai lá, mamãe, tem que enxaguar. Ela enxágua o potinho primeiro para depois descartar ele. Então assim, olha para você ver, né? O que a gente põe na cabecinha deles vai se arrastando por anos, né? Então assim, eu tô falando com propriedade porque eu tenho dentro da minha casa. Então, assim, o que a gente coloca na cabecinha deles, eles vão se arrastando, vai fazendo em casa, vai orientando os mais velhos, porque é difícil você colocar na cabeça de, assim, nós que já estamos formados, né? A cabeça já está formada, é mais difícil. Mas quando você pega uma criança, que você estimula ela, que você orienta, explica, ensina, ela mesmo acaba fazendo. E aí o que acontece? Aí entra no princípio que o Dudu falou, a gente fica com vergonha. Porque a gente vê uma criança que está ali, que entendeu o que você falou uma vez com ela, ela está fazendo. Então a gente acaba que faz também, porque a gente pega aquilo, né, e leva para a gente também. Então é isso que acontece. Então nós vamos fazer esse trabalho nas escolas, né? Vamos fazer também porta a porta. Eu acredito que isso é o que ajuda muito. E o que eu falo muito, pessoal, às vezes eu faço a fiscalização e o pessoal, às vezes eu paro num lugar, a pessoa reclama, olha pra você ver, colocaram lixo ali. Então, gente, o olho de vocês é o meu olho aqui na rua. A fiscalização, ela é muito ampla, né? A gente não fiscaliza só a parte do meio ambiente, não, a fiscalização ela é muito ampla, muito grande. Então, o que eu peço muito é a ajuda do pessoal, né, da população. Olha, viu alguém descartando incorreto aqui? Não, peraí que eu vou entrar em contato com a Camila. Conseguiu identificar? A gente vai nessa pessoa, né? Eu falo que eu esgoto todas as possibilidades. Eu converso, eu notifico verbal, eu notifico documento. Quando a pessoa não quer mesmo, infelizmente, é o que o Paulo falou. Enquanto não doer no bolso, a pessoa não consegue entender. Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas você só notifica, você só me multa. Não é. Antes de fazer isso tudo que eu faço, eu converso, eu explico, explano que tem a lei, que é proibido. E aí, quando a gente chega a receber uma denúncia, uma foto, um vídeo, a gente tem que agir, né? Para mostrar para aquela pessoa que ela está errada, né? E que aquela prática não pode continuar. E vale lembrar que o não fazer o gerenciamento de resíduo sólido, de não fazer a separação, a gente está jogando dinheiro fora, né, Edu? Justamente. Igual eu indiquei aqui em algumas vezes. O fato de fazermos a separação, esse ato simples, conforme você mesmo citou, nós garantimos que o pessoal que trabalha com esse tipo de material tem uma condição muito melhor de trabalho e consiga agregar maior valor nesse material, né? Porque hoje tudo é vendido, tudo é passível de ser vendido, tudo é passível de ser gerado renda, né? E sem contar que no que diz respeito ao meio ambiente, essa reciclagem, né? Porque um ato é a triagem, que é o que é feito aqui, que é a segregação, a separação, e a reciclagem, que é você transformar aquele material lá em outro material, você diminui a necessidade de extração de matéria-prima na natureza, né? Então, tipo assim, além do valor agregado, nós contribuímos diretamente com a questão ambiental. E aí você fala muito assim, aí a gente fala essa situação, fica meio que uma utopia, uma coisa muito longe, né? Difícil de ser previsto, mas não é. Vamos citar um exemplo, o nosso aterro sanitário. Ele ocupa uma área muito grande ali no município. E ele tem um tempo de vida estimado em 30 anos. Ou seja, após os 30 anos, nós já temos aí 8 anos de operação, então mais 22 anos aí. Após esses 22 anos, aquela área ela é uma área degradada, nós não podemos fazer exatamente nada com ela, nada, não pode ser reutilizada para plantio, para construção, nada, certo? Ela vai ser uma área inutilizada e nós vamos ter que procurar uma outra área no município. E aí nós conseguimos perceber, vai chegar um ponto que, e aí, o que nós vamos fazer?
né? Então, tipo assim, o fato dessa segregação ser bem feita, a não contaminação desse material na fonte, que é na fonte geradora, que é a casa, que é a residência, a gente consegue aumentar o tempo de vida útil do aterro, ao passo que o pessoal vai poder aproveitar de maneira muito melhor esse material e não ter que encaminhá-lo para aterro sanitário, né? Então, olha, você vê, é uma ação tão simples, Paulo, uma coisa tão... que eu acho muito simples, pessoal. Essa separação, essa segregação aí feita na fonte, ela é muito simples. Depois que não é feita, quando ela não é feita na geração, chegar pra gente lá, isso se torna muito complicado. Eu lembro que quando a gente atuava diretamente pela prefeitura, lá na usina de triagem, às vezes o pessoal não percebia, mas aí um vidrinho de shampoo lá que estava contaminado com fezes de animal ou até mesmo humana, a gente enfardava lá. Então você tinha lá um fardo de 400 quilos de PAD, por exemplo, e aí quando o comprador chegava, ele sentia aquele material, né, quando ele ia desfardar lá na empresa para poder fazer a reciclagem, ele percebia aquela contaminação, todo aquele fardo tinha que ser descartado, jogado fora, porque um vidrinho contaminou tudo. Então, tipo assim, e se essa segregação não for feita, essa separação não for feita na fonte geradora, acabou, infelizmente. Uma vez contaminado, aí é totalmente inviável para a HIN estar fazendo essa limpeza, igual a Camila citou que a filha dela fazia ali no potinho de Danone, né? Porque aí nós estamos falando de 10 toneladas praticamente dia gerados. Então a gente fazer a higienização ambientalmente também se torna inviável, né? Uma coisa é você lavar um potinho na sua casa, outra coisa é a gente ter que fazer essa higienização lá no local de toneladas e toneladas de material. 10 toneladas. Vamos fazer uma conta rápida aí, mas eu não vou te dar a resposta não, só para a gente poder refletir juntos. 10 toneladas dia gerado de resíduo dentro da nossa comunidade. Dividido isso em 14 mil habitantes, Itaú de Minas, por aí? Na verdade é o seguinte, um outro dado importante, que a gente vai pegando os ganchos, né? Em 2012, foi feito um trabalho aqui, quando nós estávamos fazendo a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né, do município, e aí foi feito uma gravimetria do lixo, né, que a gente chamava na época. Hoje, gravimetria do resíduo. O que é? É identificar quantidade e identificar, segregar em percentuais o resíduo gerado no município. Então nós chegamos a esse montante de 9,8 toneladas dia, e desse montante a gente chegou, se não me falha a memória aqui, 30% era resíduo úmido, né? 45% reciclável. Dentro disso nós tínhamos ali 5%, dentro dos recicláveis, 5% metal, alumínio, enfim, foi feita toda uma gravimetria geral de tudo que é gerado. À época, a geração per capita nacional, se não me falha a memória, era na faixa de 350, 400 gramas dia, a per capita. Itaú de Minas chegou-se também num fator econômico, que tem uma condição econômica um pouco mais elevada nos municípios, principalmente no que diz respeito aos municípios da região. Então o poder de compra do itauense ele era um pouco maior. E Itaú chegou-se à conclusão de quase, eu dava 750 alguma coisa gramas dia. Então, ou seja, por conta dessa condição econômica do município, o município gerava uma quantidade maior de resíduo per capita do que a média nacional. Certo? Então, a gente conseguiu também chegar a uma conclusão que o nosso resíduo, na época eu falava lixo, era um lixo rico, né? Então, diante de toda essa circunstância, só vem reforçar a necessidade da gente, na fonte geradora, fazer essa separaçãozinha mínima para a gente poder agregar valor, aumentar o tempo de vida útil do aterro, contribuir para que não seja retirado maiores quantidades de matéria-prima da natureza, né? Enfim, para a gente poder fechar essa cadeia, né? Tem um terreno na minha casa e eu queria plantar uma árvore, uma muda de árvore. O que vocês nos recomendam para que a gente pudesse estar fazendo isso de uma forma onde amanhã essa árvore não seja um obstáculo ou que essa árvore venha a estragar o meu passeio? E aí, o que você me recomenda a fazer junto com a Secretaria do Meio Ambiente? Então,
Paulo, esse é um assunto muito pertinente, muito obrigado aí por você ter abordado esse tema, porque a gente sabe que muitas das vezes, seguindo todas as técnicas, né, todos os manuais que a gente tem aí disponível de arborização urbana e tudo mais, a chance de ainda cometermos algum erro ainda é grande, né? Isso não garante que nós vamos sanar todos os problemas da situação. Porque eu costumo dizer muito o seguinte sobre essa questão de indivíduos arbóreos. A árvore, ela foi feita por Deus, né, projetada para se desenvolver no meio rural, na floresta e tudo mais, ali onde ela cresce linda, soberana e tem toda uma condição, né, para aquela região, aquela espécie ali específica. Mas no meio urbano é totalmente diferente. Haja vista que você vê às vezes um ipê amarelo, ele se desenvolve numa região de uma forma, numa outra região em outra. Então, às vezes, é um prédio que dá uma sombra a mais, às vezes um inseto parasita que dá em um, não dá no outro. Enfim, são condições que o meio urbano passa para essas árvores, né? Então, é muito importante ter esse cuidado. Então, a gente orienta nesse sentido, que o pessoal entra em contato, depois acho que vai deixar no card lá, né? Os nossos contatos da secretaria, do pessoal da fiscalização. Entra em contato com a gente para a gente poder ir no local, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, vai ser avaliado a largura do passeio para ver se atende às normas, né, de acessibilidade. Vai ser analisada a questão do fiação, que é uma questão que o manual de arborização da CEMIG também nos indica, né? Você tem os espécies que podem ser plantados embaixo de fiação. A questão da área de drenagem da árvore, que a gente, infelizmente, hoje tem um problemático muito grande, que a pessoa planta sem informação. E aí ela deixa uma área de drenagem ali de 30 por 30, mas ela esquece que de repente só o tronco daquela árvore ali vai atingir 50 centímetros. E aí é onde acontece o levantamento de passeio, infiltração, tem a questão do cavalete, da copasa, enfim, são várias temáticas que a gente tem que analisar nesse sentido para poder indicar para a pessoa, né? Então a gente orienta nesse sentido, liga para a gente, entra em contato, nós vamos lá no local e faz essa avaliação e orienta o melhor espécime, a melhor condição para poder fazer esse plantio. Estou com algum problema na parte ambiental, Camila, qual o WhatsApp ou o telefone que eu devo ligar para fazer qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de chamado? O meu telefone é o 98465-4847. E da secretaria é o mesmo ou tem algum especial? Não, tem o específico da secretaria, né, que é o DDD 35 99748-7382. E lembrando também que às vezes a pessoa não quer ter esse contato direto com a gente, quer fazer uma denúncia anônima, ele pode entrar em contato com a ouvidoria, né, no site da prefeitura tem lá o número da ouvidoria e que tem as condições dessa denúncia anônima ou até mesmo a denúncia normal, se ela quiser fazer também, aí fica a critério da pessoa. Até oriento, né, Camila, que as denúncias sejam formalizadas via ouvidoria, porque é um procedimento que é remetido diretamente ao Ministério Público, então é todo um procedimento que tem toda uma cadeia de efetivação, né, que até nos ampara também para a ação. Porque muitas vezes a pessoa faz uma denúncia para a gente, tudo mais, e a gente chega no local e não consegue pegar o flagrante daquele delito, daquela situação. E aí fica uma situação, beleza, a pessoa me denunciou, eu vim aqui, não consegui, e aí a coisa cai por terra. Então, quando faz a formalização via ouvidoria, por mais que a gente não tenha pego em flagrante aquele delito, aquela situação, já fica registrado nos sistemas. E aí já liga um alerta tanto para nós quanto para os órgãos de fiscalização nesse sentido, que estão superiores a nós, né? Polícia Militar do Meio Ambiente, o próprio Ministério Público, que é curador do meio ambiente. Então, ao feito essa denúncia, já ficou mapeada aquela situação. Uma eventual nova condição daquilo ali, a gente já tem esse mapeamento e essa formalização nos embasa melhor para poder ter uma ação mais efetiva. Utilidade Pública, a TV Itaú está no ar, falando um pouquinho sobre a parte do meio ambiente. A gente está falando, esclarecer alguns pontos dos nossos telespectadores em questões diversas que vêm acontecendo na nossa cidade. E aqui a gente vai deixar no descritivo desse vídeo todas as redes sociais que você possa estar acessando, todos os telefones para que você possa estar denunciando. Então isso pode ser de forma anônima ou não, né? Fica muito tranquilo sobre isso, porque é importante,
gente, não é só eles que fiscalizam a parte ambiental, você também tem um poder, não existe hierarquia para você poder fiscalizar. Se a pessoa vem a jogar um lixo na porta da sua casa, um resíduo na porta da sua casa, vem a despejar um montante de construção civil na porta da sua casa ou próximo da sua casa, você possa ser também um agente fiscalizador, ok? Parabéns aqui ao Paulo Eduardo, a Camila, pelo trabalho feito aqui na nossa comunidade. Conte conosco com a TV Itaú para que a gente possa ser um agente colaborador de informação e de formação às pessoas da nossa cidade, porque a gente quer um meio ambiente bacana para a nossa cidade, com menos agressão, com menos impacto, com menos aspecto, para que a gente possa gerar uma cidade ambientalmente favorável à nossa saúde. Um grande abraço, obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. A TV Itaú entrevista Paulo Eduardo e Camila, da Secretaria e da Fiscalização do Meio Ambiente. Grande abraço, até a próxima. TV Itaú está no ar. No patrocínio de Xavier Soluções EAD. Clube da Barba.